trazer aos meus irmãos nesta manhã. Gênesis capítulo 22, vamos ler do versículo 1 em diante. A palavra de Deus diz assim: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar sobre ele, arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o único filho. A igreja diz amém. Meus irmãos, este é um texto chocante, né? Quando a gente lê esse texto com os olhos de um homem e uma mulher ocidental, e imagina a cena levada em curso, exatamente como está descrito aqui, é uma coisa extremamente impactante, né? Um pai pegar um filho amado, um filho querido, em nome da sua fé, em nome daquilo que Deus tinha lhe falado, ele leva esse filho para sacrificá-lo. Não é um filho qualquer, é o filho amado. Nós vamos falar um pouquinho disso logo mais. É o filho do coração de Abraão. Não é um filho pequeno que ele pode pegar no colo e levar contra a própria vontade do filho. Flávio Joséfo chega a indicar que aquele rapaz tem já por volta de 25 anos, talvez mais. Portanto, é um homem. E nós estamos falando de um senhor de idade, de aproximadamente 120, 125 anos. Então vocês imaginam como esta cena é estranha. Um homem muito velho, muito idoso, já praticamente sem força, levando um homem no auge da vida e do vigor para sacrificá-lo. E esse rapaz vai, esse rapaz não reclama. A gente chega na cena do holocausto, Abraão deitando esse rapaz, ele deitando e permitindo tudo aquilo. Isso é muito incrível isso. Qualquer pessoa, numa reação natural de sobrevivência, reagiria. Talvez tomaria o pai como um louco, como num ato de insanidade. Não, Isaque simplesmente aceita tudo aquilo. É uma cena muito forte. Mas a gente não pode olhar esta história sem levar em conta um longo caminho percorrido, que começa quando Abraão tinha ainda 75 anos. Aquele é um momento que marca o grande teste, a grande prova da vida e da jornada de Abraão. Deus trouxe uma palavra tão claramente sobre isso hoje, logo cedo, ao meu coração, meus irmãos. Porque a impressão que eu tenho, quando eu olho essa história, é que está desnudado diante de nós aqui a escola da fé. A jornada cristã, a jornada com Deus como uma grande jornada de aprendizagem.
E aqui Deus me fez perceber algumas coisas que às vezes no dia a dia a gente não leva em conta. Por exemplo, a gente costuma a pensar a vida cristã a partir de uma jornada que tem uma meta, que tem uma destinação, que tem um objetivo. De modo que, às vezes, a gente é atraído à fé exatamente por essa destinação, por esta meta, por esta recompensa, por esta felicidade final. De modo que a gente se propõe a sofrer e a passar por tudo que for necessário em função desse destino, em função das realizações que haveremos de ter. Muitos de nós somos movidos por promessas, indicações de Deus de coisas boas e maravilhosas que haverão de acontecer no nosso futuro, na nossa vida, na nossa família. Deus indicou isso para Abraão, quando arranca Abraão da sua terra, da sua família, do meio dos seus parentes. O problema é que Deus não aponta uma destinação. Deus arranca Abraão dali e diz apenas que você sai e você vai caminhando em direção de um lugar que eu ainda vou te mostrar. E o que é mais interessante é que a destinação dessa peregrinação, ela não foi necessariamente realizada como um ato último de total completude, satisfação humana, terrena. Em Hebreus a gente aprende que, embora Abraão tenha chegado na terra que Deus o levou e prometeu à sua família, mesmo Abraão pisando lá e recebendo esta terra como herança bendita de Deus, ele nunca sentiu que isso fosse de fato a realização da sua vida e o cumprimento da promessa. A gente tem um retrato de Abraão descrito em Hebreus como um homem que morre basicamente ainda olhando adiante. E se você chegar nos últimos dias de Abraão, e você enxerga um homem que praticamente teve tudo que Deus prometeu, e perguntar a Abraão, você é um homem realizado? Segundo Hebreus ele diria, eu ainda não sou, porque eu ainda espero um lugar que não é aqui nessa vida. Eu ainda espero um destino que não é nesse mundo. Eu ainda espero uma promessa que nesta vida não alcancei. O Hebreus fala disso, que o Abraão ainda olhava mais adiante, esperando uma cidade em que o construtor é o próprio Deus. Portanto, não era a Canaã humana, não era aquela terra que agora era entregue à sua família. E quando eu olho para isso, a impressão que eu tenho é que na escola de Deus, o objetivo da caminhada não é a destinação do fim da jornada, mas é exatamente o que Deus vai fazendo conosco enquanto caminhamos. E aí eu percebo que o objetivo de caminhar com Deus não é na jornada final ou no estágio final passar no último teste do último trimestre do ano, mas é aprender ao longo do caminho com Ele, crescer ao longo do caminho com Ele, ser transformado de glória em glória. Como Ele chega uma hora para Abraão e diz, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. O objetivo da caminhada não é para onde eu estou te levando. O objetivo da caminhada é em quem você está se tornando enquanto caminha comigo. É o que eu estou fazendo em você enquanto nós caminhamos juntos. E aqui faz todo sentido para mim essa experiência de Abraão. Porque embora que muita gente pense essa prova como a prova final de um curso, de uma escola, e imagine, a vida cristã como essa escola. Você está estudando durante anos, esperando aquele momento final da última prova, talvez apresentar o TCC, a dissertação, a tese. Imagine você que está aqui, que você passou por essa jornada, chegou no final, terminou tudo, e aí você recebe a nota, foi aprovado, seu certificado está ali na mão, o histórico, e aí o diretor chegasse para você e dissesse, olha, você ainda não terminou, tem mais uma prova ainda, tem mais ainda testes a serem feitos. A impressão que eu tenho é isso, porque a gente chega no capítulo 22 da história de Abraão, e a sensação que a gente tem é que de repente não haveria nada mais a acontecer de novo na vida de Abraão.
Porque tudo pelo qual ele caminhou, lutou e creu, já é realidade ali. O Isaac já está no colo da Sara. Sara já é uma mulher de idade, farta de dias, esperando já o momento de morrer, e vai morrer logo em seguinte a essa experiência aqui do Monte Moriá. É como se Abraão tivesse chegado já naquele ponto culminante da vida, da realização última, em que ele olha para a história, para o passado e diz: eu já fiz tudo. Eu já realizei tudo que eu tinha que realizar, eu já conquistei tudo que eu desejei. E aí o texto do capítulo 22 começa exatamente dizendo assim: passado algum tempo, Deus pôs à prova, dizendo a Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. E este primeiro versículo, gente, ele é emblemático para a compreensão desse texto que Deus trouxe ao meu coração esta manhã, porque aponta para esta jornada contínua, aponta para um estágio final que está sempre além do horizonte que os nossos olhos conseguem enxergar. E certamente Deus tem a intenção de falar com pessoas aqui esta manhã, que precisam reconhecer que, embora tenham alcançado muitas coisas, tenham realizado muitas coisas, já estejam num período de colheita, de uma grande semeadura na vida, de um tempo de luta e sacrifício, e de repente você chega e olha para o seu entorno e diz: agora é hora de desfrutar, é hora do descanso, agora é hora de tirar proveito da minha luta, do meu labor, do meu esforço, dos meus sacrifícios. E aí é nesse ponto que a gente se acomoda e se percebe no ponto de chegada, que Deus chega para a gente e coloca um novo estágio, um novo patamar, uma nova experiência, uma nova jornada a ser percorrida, uma nova dimensão de experiência com Ele. E eu quero nesta manhã trazer esta palavra para você, porque foi isso que Deus falou no meu coração esta manhã. Deus não parará de transformar você. Deus não dará este caminho por final enquanto você respirar, porque enquanto um coração pulsar em você, enquanto houver força e energia em você, há uma obra continuamente em marcha. Existem estágios que você ainda precisa alcançar. Existem estágios que eu preciso alcançar. Eu não estou pronto ainda, a despeito de tudo que já conquistei, a despeito de tudo que já fiz, a despeito dos anos que eu tenho. E eu sei que eu falo para homens de Kansas esta manhã, obreiros desta casa que tem uma história tão grande e que já fizeram mais para o Senhor do que eu tenho de existência nesse mundo. Mas nenhum de nós, independente do tempo que temos e do que já fizemos, podemos chegar no ponto e dizer: já está tudo feito, Deus, eu estou pronto, eu já sou uma obra acabada, eu já sou um vaso consumado, realizado, feito. Não, existe uma jornada que se estende um pouco mais adiante. Olhe para mim, esta é uma palavra de Deus para você. Existe uma jornada que se estende mais adiante. Existe um caminho que vai para além deste dia de hoje. Existem experiências novas que você ainda não viveu e precisa viver. Existem estágios da fé que você ainda não alcançou, por mais que você conheça Deus. Por mais que você já tenha experimentado coisas grandiosas de Deus, mas há ainda patamares que você ainda não subiu. Existem degraus que o teu pé não pisou, e Deus te trouxe aqui esta manhã para dizer que vai levar você para lá. Vai te guiar para lá, vai te conduzir para lá. Ele vai tirar você da onde você está. Nem que esse lugar seja uma zona de conforto, nem que esse lugar seja o descanso merecido, seja o aposento desejado. E Deus faz isso. Deus faz isso às vezes naquela atitude que a águia faz com seu filhinho. Às vezes Ele desmancha o nosso ninho. Às vezes Ele desmancha e joga a gente para a gente ter que enfrentar de novo a vida, voar de novo, sonhar de novo, lutar de novo, para que a vida pulse dentro de nós. Às vezes Deus desarranja o nosso conforto, Deus corta os punhos da nossa rede, para dizer: esse não é um ponto de chegada para você.
Esse não é um ponto de realização última para você. Ah, Deus, mas eu sou Abraão, eu já tenho 120 anos, o filho da promessa já está aqui, minha esposa já está velha, tudo que eu quis e sonhei está aqui. Não, Abraão, há outros estágios a viver, há outras experiências que eu quero te fazer experimentar. E Abraão entende isso, porque quando Deus chega diante dele, que Deus diz: Abraão, aquela voz é conhecida. E aí meu coração, gente, ia lá para o Abraão de 75 anos. Eu conheço essa voz. Aquele homem cansado, farto de dias, quando ouve a voz: Abraão, põe-se em pé e diz: eis-me aqui. Para onde é que eu vou de novo? Oh, meus irmãos, tem gente tão cansada, tão desanimada. Tem gente vindo à igreja esses dias, meus irmãos, assim já naquele estado de hibernação, só esperando o mundo se acabar para ir para o céu. Tem gente assim, que está assim hibernado, sabe, adormecido, sabe, sendo levado pela força do hábito, não pensa, não reflete, só esperando, meus irmãos, Deus simplesmente apertar o botão, acabar tudo e você entrar lá na glória para enfim desfrutar. E aí, para esse estado, meu irmão, de hibernação, de cansaço, de fadiga, sabe, de mornidão, de moleza, Deus chega e diz: Abraão, lembra desta voz, Abraão, lembra deste chamado? Ele lembra e ele diz: eis-me aqui, Senhor. O que é que tem de novo agora para viver? Eu tenho uma coisa nova para você, Abraão. Eu tenho um novo teste da fé para você. Eu tenho uma nova prova de fé para você. E essa foi a palavra que Deus trouxe ao meu coração esta manhã. Eu preciso que você atente para isso. Porque aquilo que eu tenho a falar assim: e se Deus provar a sua fé? E se Deus chegar esta manhã aqui neste culto, imagine se Deus se manifestasse assim de maneira visível e inquestionável a todos nós aqui nesta manhã e dissesse: meus filhos, meus servos, eu vim pessoalmente a este culto aqui provar a fé de vocês. Eu vim a este culto esta manhã fazer um teste com vocês, um teste da fé com vocês. Vocês não estão cantando que estão firmes na promessa? Vocês não estão cantando que vivem pela fé? Vocês não estão cantando que permanecerão comigo, me servindo e me adorando, mesmo que falte tudo para vocês? Vocês não cantaram aqui? Vocês não cantaram que conforme Abacuque disse, mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que o produto da oliveira minta, mesmo que nos currais não hajam vacas, mesmo que não haja comida no celeiro, vocês cantaram aqui. Eu colocarei isto à prova agora de manhã. Eu farei um teste com vocês. Já imaginou? Aí Deus vai fazer o teste conosco. E nesse teste tem 4 questões. A primeira questão desse teste é o teste da nossa fé. É o teste de que se somos de fato homens e mulheres de fé, se vivemos de fato pela fé. E aí a prova desta fé, como é que Deus vai saber, pastor? Como é que Deus vai medir a minha fé esta manhã nesse culto? Bem, se você olhasse por uma ótica da teologia da prosperidade, Deus talvez te perguntaria: o que é que você tem? O que é que você conquistou pela fé? Qual é o ano do seu carro? Como é o jeito da tua casa? Quanto você tem de saldo na conta? Porque este é o teste da fé, da teologia da prosperidade. Homens e mulheres de fé prosperam, são bem-sucedidos, mas para surpresa de alguns ou de algumas pessoas que estão me assistindo, esta não seria a questão, o que você conquistou. Para outros, o teste da fé são as realizações, são as superações das crises e das lutas. E para muita gente, um homem ou uma mulher de fé é um homem que já superou muitos desafios, muitos obstáculos.
E a gente costuma identificar desta forma: irmã fulana é uma mulher de fé. Olha o que essa mulher enfrentou. Olha o que essa mulher já passou. Olha os obstáculos que ela já transpôs. Mas para nossa surpresa, esta não seria a prova da fé. A prova da fé nesta manhã não seria o que você tem, o que você conquistou, as suas realizações, o tipo de crente que você é, o tamanho do teu glória, o jeito que você prega, a roupa que você usa. Não, a prova da fé de Deus esta manhã seria exatamente que tipo de pessoa você tem se tornado. Que tipo de pessoa você é, desde o dia que você começou a caminhar com Ele, até o dia de hoje. O olhar de Deus estaria dentro de você. Não para saber o que você tem, mas sobretudo para saber quem você é. O que caminhar com Deus tem feito com você? Dentro de você. No teu caráter, nos teus valores, nas tuas motivações, nas decisões que você toma, nas suas prioridades, naquilo que você mais pensa, naquilo que você mais deseja. E eu percebo que seria chocante, porque talvez a gente traria grandes realizações para Deus, e Deus diria: olha, isso não importa para mim hoje. Eu não quero ver as suas obras, eu quero saber em quem você se tornou. Eu quero olhar dentro de você esta manhã. Eu quero olhar dentro do seu coração, da sua alma. E eu percebo que talvez para alguns de nós seria impactante ser provado dessa forma. Porque às vezes na jornada cristã, a gente começa agora a afirmar nossa fé e a nossa espiritualidade a partir de marcadores externos. A partir do que eu faço, a partir do jeito que eu falo, a partir do jeito que eu visto, a partir da boa obra que eu tenho, da esmola que eu dou, da ajuda que eu dou ao necessitado, a partir daquilo que a religião me impõe como obrigações. Eu venho ao culto, eu venho à oração, eu não perco nada, eu obedeço o pastor, eu sigo todas as recomendações da minha liderança, eu canto, eu prego, eu aconselho, eu ajudo, eu visito, eu evangelizo. E às vezes a gente traz uma lista enorme de coisas, e Deus continua dizendo: não é o que você faz, a pergunta é quem você é. O teste da fé olha para dentro de você. E eu tenho uma impressão que alguns de nós ficam surpresos conosco, com nossas próprias reações em determinados momentos. Eu ouvi isso de uma pessoa, de um amigo, que mora em outro estado. A gente conversando esses dias, e ele compartilhando, dizendo: olha, quando eu me percebi nesse contexto, e que um dia a minha mulher me confrontou, e me colocou diante do espelho e mostrou as coisas que eu estava falando, escrevendo, postando, e ela me mostrou aquilo em relação a quem eu era, eu chorei, vi, eu não sou assim, eu não digo essas palavras, eu não ofendo as pessoas desse jeito, eu não trato mal desse jeito, eu não era uma pessoa cheia de ódio como eu estou. E ele começou a perceber que haviam sombras não tratadas dentro dele, de modo que aquele momento foi chocante para ele perceber que às vezes na jornada cristã a gente encapsula dimensões da nossa alma que ficam lá não tratadas, que ficam lá não confrontadas com o Evangelho, de maneira que a gente tende a maquiar isso e às vezes silenciar isso com as nossas ações religiosas. A gente fica fazendo um monte de coisa para Deus e às vezes não permite que a própria relação com Deus trate a gente por dentro. De modo que esta jornada, ela se coloca agora espinhosa, embaraçosa, porque o teste não vem perguntar o que eu tenho, o que eu fiz, os meus feitos, as minhas realizações, o que eu superei. O teste vem perguntar quem você é por dentro. Como está a tua alma? Como está o teu coração? E aí eu queria, nesta manhã, em nome de Jesus, humildemente perguntar a você, meu irmão, minha irmã, você que caminha com Jesus desde quando nasceu, você que caminha com Jesus há décadas, há anos a fins, e a pergunta é simples: quem você está se tornando enquanto caminha com Ele?
Entenda que o objetivo da caminhada não é o ponto de chegada, não é a meta que você tem a alcançar, não é as realizações que você pretende ter. O objetivo da caminhada é o que o caminho junto com Ele vai fazendo em você, dentro de você. Sabe, meus irmãos, isso para mim é tão claro, que às vezes até mesmo o céu como uma destinação não pode ser a motivação maior e última. Jesus ensina a gente isso em João 14, porque muitas vezes nós estamos caminhando apenas para não ser queimado no inferno, apenas para morar num lugar de delícias, de ruas de ouro, de bonança, de felicidade, de realização. Mas acredite, esta não pode ser a mais importante motivação pelo qual você serve a Deus. Como assim, pastor? Vocês já ouviram que Jesus diz isso em João 14? Sabe como é que Jesus diz em João 14? Não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, o céu está lá. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu vou preparar lugar, e se eu for, voltarei outra vez para vos buscar, para morar em ruas de ouro. Sim? Sim ou não? Olha como diz o texto, meus irmãos. Se eu for, virei outra vez e levarei vocês para quê? Para mim mesmo. Isso aqui, meus irmãos, é uma coisa importante. Jesus diz: olha, eu venho buscar vocês para mim mesmo. Para mim mesmo. Portanto, o objetivo final da destinação escatológica da igreja do cristão é a vida com Cristo, é o encontro com Cristo, é o estar com Cristo. Porque estar com Cristo não importa onde eu esteja. Estar com Cristo é estar no céu, seja onde for. Porque o céu só é céu porque Cristo está lá. Quantos compreendem isso e podem adorar Jesus por isso? Porque às vezes a destinação é tão importante para a gente, que se necessário a gente até dispensaria a presença e a companhia de Jesus. Às vezes a realização final é tão valiosa, que se Jesus garantisse a gente chegar até lá, Ele nem precisaria ir junto. Mas o que mais importa é Ele junto. Porque tem gente que está realizando um monte de coisa, está conquistando um monte de coisa, está chegando longe, e está usando isso como se isso fosse a prova da aprovação de Deus. Tem gente assim, que porque as coisas estão dando certo, ele está batendo no peito e diz: olha aí, olha o que está acontecendo comigo, olha como está dando certo, olha como Deus está mostrando que está comigo. Mal percebe que ele tem um monte de realização, mas Deus não está mais na caminhada com ele. Porque as realizações não é a prova de que as coisas estão dando certo. A prova de que as coisas estão dando certo é quando eu olho do lado e vejo que Deus está ali. A presença dEle, a companhia dEle. E aí, para aqueles que experimentam isso, sabe que às vezes esse dia é um dia doloroso, é um dia de lágrima, é um dia de prova. Irmãos, às vezes perguntam: pastor, mas como é que Deus está comigo se eu estou passando por isso? E eu sempre respondo assim: Deus está com você? Está. Então continue agradecendo, continue louvando, descansando. Se você olhar do lado e Deus estiver junto de você, siga. Pastor, mas está difícil, é luta, é prova. Siga, siga, siga. Se perturbe se você um dia olhar e não ver Deus mais com você. Se perturbe se um dia você olhar à volta e ver que o Espírito Santo já te abandonou, já te deixou, já não está mais em você. E esse dia pode ser o melhor dia da sua vida. Você pode estar sendo bem realizado financeiramente, pode estar talvez sendo promovido na empresa, pode ter 1000 coisas para falar e coisas boas que estão acontecendo à tua volta. Mas se nesse dia o Espírito de Deus não estiver dentro da tua casa, não estiver dentro de você, joga tudo isso fora e volta para encontrá-lo aonde você o perdeu. Porque tem gente que vive essa síndrome, a síndrome da Maria e do José, de perder o Cristo dentro da própria igreja, dentro do próprio templo.
Tem pessoas que perderam Jesus dentro do templo e saíram de lá para a vida e para o caminho, mas não perceberam que agora caminham um só. Cristo ficou lá dentro do templo. Olhe para mim. O Espírito de Deus diz para você esta manhã: volte. Volte e encontre Ele de novo. Volte a ter comunhão com Ele de novo. Volte a andar com Ele de novo. Talvez isso signifique abrir mão de um monte de coisa, renunciar a um monte de coisa, mas não importa. Era muito melhor caminhando com Ele. Olha quem você está se tornando agora. Meus irmãos, a gente não percebe como o pecado avança sobre a nossa alma. Sabe, a primeira coisa que o pecado faz é insensibilizar a gente. Porque é o ponto que neutraliza, meus irmãos, os anticorpos. É o ponto que ele tira a nossa imunidade. Porque quando você está insensibilizado, aí você já não tem mais limite para errar, para pecar, para mentir, para defraudar, para enganar, para enrolar. Porque você sequer sente os efeitos maléficos daquilo na sua alma. A primeira coisa que Satanás faz com uma pessoa no estado de queda é insensibilizar esta pessoa. É neutralizar todos os mecanismos de defesa que o Espírito Santo colocou ali para que ela resista ao mal e resista ao pecado. E aí a gente aprende que na jornada com Deus, o grande teste da fé é o teste que vem testar em quem nos tornamos. Mas em segundo lugar, o teste da fé, meus irmãos, é um teste que prova o nosso coração, que prova os nossos amores. Se Deus viesse aqui esta manhã fazer um teste conosco, a segunda prova seria: quem você ama mais? Quem você ama mais? Porque é isto que Deus faz com Abraão naquele dia. Ele chega e diz: Abraão, sabe Isaque, o teu único filho, aquele que tu muito ama? Deus diz dessa forma: aquele que tu muito ama. Abraão, eu quero ele para mim. Você vai dar ele para mim. Porque esta prova da fé é a prova também do nosso coração. É a prova que Deus chega e diz: quem você ama mais? Quem você ama mais? O que você mais deseja? Que tipo de valor molda você e o seu coração? E aqui está Deus tratando com Abraão e de alguma maneira nos ensinando que nada que temos, nada desta vida pode ocupar um lugar que pertence exclusivamente a Ele, dele. O altar dele não é compartilhado, não é delegado, não é cedido a ninguém. De modo que Deus estará sempre confrontando quem o nosso coração pertence. E vocês sabem qual é o mais chocante? É que por vezes o nosso coração pode ser tragado por aquilo que nós recebemos do próprio Deus. Não é irônico isso? Deus te dá uma coisa que você muito pediu, e aquilo que Deus te dá se torna mais importante do que Deus. Tem gente que, meus irmãos, no meio da luta, era tão crente. Campanha de oração, jejum, culto doméstico, fez votos, colocou diante de Deus causas. Aí Deus veio, colocou a mão, abençoou, prosperou. Sabe o que aconteceu? A pessoa se desviou. Nunca mais voltou para orar de novo. Nunca mais veio para agradecer. Acontece isso conosco. Às vezes o bem que Deus nos dá se torna exatamente o motivo da nossa separação dEle, da nossa distância dEle, da nossa frieza em relação a Ele. E o Isaque, o riso de Abraão e Sara agora está sendo pedido por Deus, porque esta prova é a prova também do coração, é a prova de quem nós amamos mais. E aqui, gente, não é apenas palavras, aqui é ato, é gesto, aqui é atitude. Mas há uma terceira coisa que este dia de prova também coloca em xeque, porque aqui Deus também
nos leva a uma experiência solitária e intransferível. O grande teste da fé é sempre uma experiência solitária e intransferível. Deus chega, Deus diz a Abraão: eu quero teu filho Isaque. E ele coloca no coração a decisão de entregar o filho. Ele provavelmente não compartilha com Sara aquilo. Ele toma seus empregados, ele faz uma viagem de 3 dias, uma caminhada a pé com seu filho e seus empregados. Quando ele chega a uma altura agora de subir o monte, ele olha para os seus empregados e diz: fiquem aqui, porque eu irei só com o moço. Essa experiência de Abraão, ela ensina que às vezes o grande teste da nossa fé é exatamente aquela experiência que a gente não vai ter ninguém por perto. A gente não vai ter pastor, a gente não vai ter igreja, a gente não vai ter família, a gente não vai ter testemunhas para nos ajudar, para nos suportar, para nos dar um conselho. Mas neste dia, sozinho, exposto ao perigo, nossa fé estará sendo provada, para num dia de solidão, sem ter com quem contar com ninguém, a gente aprove e comprove que nós falamos a verdade quando dizemos que amamos a Deus sobre todas as coisas. Porque não é difícil, meus irmãos, ser crente cercado de apoio, de proteção, de amigos, de pastor, de família. Mas tem um dia que você poderá estar só, sem testemunhas, sem ninguém que te conheça. Oh, meus irmãos, e aí chega aquela tentação de dizer: mas eu estou só, ninguém nunca vai saber. Não se iluda, tem mais gente olhando, tem mais gente vendo, tem mais gente sabendo, tem mais gente testemunhando aquele dia, aquela hora. Você pensa que ninguém nunca soube? Deus sabe o que você fez no verão passado. Sabe. Ele sempre sabe. Porque às vezes a grande prova é esta prova que a gente está só. Que a gente está livre do olhar que nos controla, que nos censura, que nos julga. E naquela hora, só Deus diante de nós, a gente reafirma nossa obediência, nosso amor, nossa fidelidade. Esta solidão pode ser também, meus irmãos, a situação de estar passando uma dura prova e não ter quem ajude, e não ter quem te socorra, e não ter quem te estenda a mão. E você sabe disso. Tem gente aqui hoje de manhã que sabe disso. O que é você estar deitado numa cama de noite, banhado em lágrimas, aquele silêncio, ninguém sabe, ninguém ouve, ninguém vê, é só você ali. E enquanto vem por um momento a sensação da solidão, do abandono, você precisa saber que naquela hora existe uma mão sobre você, existe um olhar atento que não te deixa, existe um Pai cuidadoso que te assiste, que te guarda, que te protege, que fortalece a sua fé. Quantos já experimentaram dias assim e podem adorar o nome de Jesus esta hora? Deus estava lá naquela noite. Deus estava naquele dia do teu Moriá. Você não subia só aquele monte. Você não enfrentava aquela dor só abandonado naquele hospital. Deus estava lá. Deus te assistiu. Deus te assistiu. Deus te assistiu. Ah, meus irmãos, eu acho tão maravilhoso Paulo falando da sua experiência, do seu julgamento. E quando ele disse: quando eu estive diante do meu julgamento, todos me abandonaram. Eu estive prestes a ser tragado por leões, e olhei à minha volta, não havia um companheiro sequer. Mas antes que isso termine com um tom de tristeza e melancolia, Paulo interrompe a sua fala e diz: mais, porque tem sempre mais. Mas Deus esteve lá
fechou a boca do leão. Alamanaga Shuraramahaya. Enquanto os músicos se aproximam, eu preciso que você perceba que a prova da experiência solitária e intransferível, ela tem levado muita gente à queda, porque é a prova, por vezes, do anonimato. É a prova que o inimigo coloca no nosso coração. Escute isso aqui, é palavra de Deus, palavra revelada para agora. É o momento que o inimigo coloca no nosso coração, ele semeia no nosso coração, meus irmãos, a sensação do abandono, de que ninguém gosta da gente, que ninguém suporta, de que ninguém se incomoda com a gente. Tem gente aqui hoje de manhã que já foi tragado por isso, de quando se sentiu só, vem aquela voz: está vendo? Ninguém se importa contigo. Nessa igreja ninguém te ama. Nesta igreja as pessoas não olham umas para as outras. E aí você começa a se sentir revoltada. Você já teve raiva do pastor, já teve raiva dos teus irmãos, porque o inimigo fica ali alimentando, está vendo? Eles não se importam contigo. Não tem amor nesta igreja. Não tem ninguém que cuide de quem está sofrendo. Eu quero nesta manhã desmascarar a voz de Satanás do teu coração, do teu ouvido, porque são vozes para tentar te fazer desanimar, te entristecer, te trazer revolta. Está repreendido agora. Levante a sua mão, por favor. Toda voz contrária à comunhão com Deus, toda voz que gera revolta, que gera mágoa, que gera desejo de deixar a igreja, de deixar Deus, na autoridade do nome de Jesus, eu quero silenciá-la hoje, porque esta voz nunca mais virá ao teu coração. Tu nunca esteve só. Tu nunca esteve só, tu nunca esteve abandonado, tu nunca esteve esquecido, tu nunca foi deixado de lado para morrer, porque mesmo no dia que faltou irmão, pastor, família, o dono da igreja te assistiu, o pastor, o sumo pastor te guiou, te protegeu. O teste da fé, meus irmãos. Primeiro é o teste que verifica em quem nos tornamos. Segundo, testa o nosso coração. Terceiro, nos expõe à solidão. E quarto, leva às últimas consequências a nossa obediência e aquilo que nós dizemos para Deus. Eu acho tão legal, porque aqui não existe teatro aqui. Abraão não está fingindo de fazer tudo isso aqui. Não é aquela coisa de você ir até ali no final. Porque tem isso, né? A gente vai olhando. É o filho que o pai põe ele um desafio, um castigo. E ele sabe que o pai tem um coração mole. E ele vai cumprir o castigo. Mas olhando para o pai, sabendo que qualquer hora o pai diz: pare, não precisa ir mais não. Porque o pai não aguenta ver o filho sofrer. Mas isso aqui não é uma encenação. Abraão vem, junta as lenhas, coloca lá, coloca o fogo. Isaac, meu filho, sei que você está grande, mas Deus mandou. Você é presente de Deus, se Ele está pedindo, Ele sabe de tudo. Isaac deita. Quando Abraão ergue o cutelo para sacrificar o próprio filho, não é encenação isso aqui. Quando ele levanta o cutelo, que ele vai sacrificar o próprio filho, aí Deus grita: Abraão, pare, não precisa fazer isso, Abraão. Aí a gente não entende qual é a lógica dessa loucura de Abraão. Aí o autor aos Hebreus vai contar para a gente os bastidores desse momento. E o autor vai dizer assim: Abraão, ele estava mesmo disposto a matar o Isaac. E se Deus não fala, Abraão mataria Isaac. Mas sabe por que Abraão seria capaz de matar Isaac? Porque Abraão sabia que mesmo se tirasse a vida do seu próprio filho, Deus seria poderoso para ressuscitá-lo.
Fique de pé nesta manhã. Você quer oração? Vem aqui à frente. Nós estamos terminando este culto, e se Deus fala contigo, venha. Venha, pastor, eu preciso experimentar de Deus a força para enfrentar este grande teste da fé. Eu preciso, pastor, de ânimo, de coragem para enfrentar o meu Moriá, para enfrentar a minha montanha, para enfrentar, Deus, o sacrifício do meu Isaac, do motivo do meu riso, pastor. Deus tirou de mim. Deus tirou o motivo da minha alegria, pastor. Deus tirou o que eu mais gostava. Deus tirou a base da minha vida. Eu preciso de Deus para enfrentar esse dia, pastor. Vem aqui à frente. Porque aquele dia termina. Eu disse que era uma grande prova da fé, que testava 4 coisas. E naquele dia mesmo Deus deu o resultado da prova. Deus disse 3 coisas para Abraão. Primeiro, Deus diz: Abraão, eu agora sei que tu temes a Deus. Ou seja, o que Deus está dizendo assim: Abraão, acabou a prova. Olhe para mim. Eu sei que é difícil a vida que você tem vivido, mas chegará um dia que Deus vai dizer: eu não te provarei mais. É aquilo que Deus disse através dos profetas: eu te afligi, mas não te afligirei mais. Esse foi o último estágio, Abraão. Nunca mais eu pedirei algo assim a você. Essa prova era a última. Está aqui seu certificado, Abraão. Vá para casa. Leve seu filho com você. Nunca mais terá uma prova de novo, Abraão. Deixa eu te encher de esperança com a palavra de Deus essa manhã. Está chegando um dia que Deus vai dizer: não haverá mais choro para você. Levante a sua mão, receba esta palavra. Não haverá mais lágrimas para você. Não haverá mais perdas para você. Não haverá mais luto para você. Não haverá mais desespero. Não haverá mais dissabor. Não haverá mais aflição. Não haverá mais. Não haverá mais. Você passou no teste. Enquanto os irmãos cantam, vamos cantar no final deste culto, agradecendo ao Senhor. Se tem mais alguém que precisa de oração, venha. Venha receber oração por você, pela sua família. Aleluia. Grandes provações tens passado, em momentos tens chorado, sem ter o que fazer, sem ninguém para conversar, sem poder te levantar e reagir. Quando alguém te fere com palavras que machucam o coração, as lágrimas dos olhos molham o teu rosto, e é tanto sofrimento. Agora é hora, erga a tua voz e clame ao Senhor, e Ele ouvirá o teu clamor. Pra que temer, se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo? Pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Glória a Jesus. Muito bem, meus amados. Deus falou profundamente aos nossos corações. Deus sabe o que cada um de nós precisa. Por isso que essas vidas estão aqui,
porque precisavam dessa palavra, desse despertamento, dessa certeza que Deus está cuidando de cada um de nós. Então vamos orar por todos que estão aqui à frente, vamos orar pelo término do trabalho, lembrando os irmãos que logo mais 18 horas, novamente estaremos aqui no culto de celebração, amém? Senhor Deus e Pai, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, Senhor, te agradecemos porque tu tem falado aos nossos corações, tu tem nos mostrado, Senhor, que está conosco, que está atento ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento, tu está nos acompanhando em cada passo, em cada instante das nossas vidas, Pai. Pai querido e amado, que tu possa fortalecer e animar cada um desses que aqui vieram à frente, que se sentiram tocados pela tua palavra, que a tua palavra falou profundamente aos seus corações, meu Deus. Fortalece, anima, Senhor, dá graça, Senhor, ajuda em todos os momentos, que eles saibam, meu Deus, que tu estás atento, que tu estás ao seu lado, que tu estás pronto, Senhor, a socorrê-lo nas suas necessidades. Pai querido e justo, agora, Pai, nos dá um resto de dia na tua presença, nos conduz aos nossos lares, nos guarda, nos protege e livra de todo mal, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre, e todos digam amém. A paz do Senhor para todos. Pra que ficar assim?